Quero agradecer a presença de todos, cumprimentar alguns mais particularmente, o professor Luís Barbosa, o professor Olívio Maia, o professor Guilherme, não conhecia, mas tenho o prazer de conhecer, os colegas do Porto, que cá estão, os colegas das escolas, também aqui estão representados. Temos aqui os diretores da Escola Agrária e da STIG, e penso que este tema irá permitir criar um ponto muito importante entre as duas escolas e entre determinadas áreas do conhecimento. Este é um tema que considero estratégico, também temos aqui a nossa representante do Gabinete de Planeamento Estratégico, temos aqui uma representante do COTRA, e não sei se há aqui mais alguém da comunidade que merece destacar, mas se eventualmente me esquecer, peço desculpa. Este é um workshop que não é mais um workshop, é o primeiro workshop, e espero que o primeiro não signifique marcar uma posição, mas que signifique que irão existir outros depois deste. Penso também que este não deveria ser o primeiro, deveria ter sido já o terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí, porque considero que a agricultura de precisão não é uma solução do futuro, é uma solução do presente. E quando digo isso, não pesquisei muito, mas fui ver algumas coisas e constatei que dentro da nossa rede, eu refiro-me a Évora e Porto Alegre, verificamos, constatamos, assistimos aqui, por exemplo, no YouTube, já existem demonstrações de agricultura de precisão na Escola Agrária de Óbidos, nomeadamente ao nível dos tratores com sistemas de condução assistida, o GPS, e condução automática, o GPS. E, portanto, são escolas que pertencem à nossa rede, que foi definida recentemente como integrando o Alentejo, portanto, inclui a Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Portanto, penso que devemos agarrar esta oportunidade de vamos ter aqui excelentes intervenções. Alguns dos oradores conheço pessoalmente, já tive o privilégio de tocar os seus cabelos e, portanto, vão ser intervenções muito importantes. É pena que, independentemente das métricas, não estejam com outras pessoas e só compreendo melhor que existem algumas ausências. De facto, este workshop ter sido marcado dia 19 de julho, portanto, é uma época em que muitas pessoas já cá não estão. De qualquer forma, como disse inicialmente, vou prometer que todos que seguirão haverão outras oportunidades e gostaria de ver aqui, dentro das temáticas que vão ser abordadas, representantes, por exemplo, dos bombeiros, da Proteção Civil, ao nível das florestas e incêndios, do NER, por exemplo, do NER, a Associação de Agricultores, que está aqui, a questão do pode estar representado, portanto, todos empresários, pessoalmente teriam muito interesse em conhecer algumas destas soluções, mas que, pessoalmente, por ser nesta data, não tiveram a oportunidade de aqui estar. Mas, portanto, são temas muito interessantes. Vamos medir o resultado deste workshop dos projetos que saíram daqui e as expectativas é que pudesse ser um ou dois projetos e isso já seria muito bom. Como sempre referi, considero que é um workshop muito importante para este projeto de pesca e é muito importante porque permite, digamos, o casamento perfeito entre as duas escolas e temos aqui representantes máximos dessas mesmas escolas. Portanto, podemos aplicar à agricultura as tecnologias que são desenvolvidas, são estudadas na Escola de Tecnologia. E, portanto, a Escola Agrária poderá ser por esta via, digamos, um cliente das escolas de tecnologia que estão na área do sistema de localização de informação. Quando me convidaram para vir aqui a esta sessão de abertura, estive indeciso se podia fazer uma intervenção mais circunstancial ou meter um bocadinho depois sentenciar a lei, focar um bocadinho as pessoas que aqui estão. E, portanto, talvez por ter também descendência de agricultores e por conhecer aquilo que é a agricultura, a indústria, a área dos azeites, também uma grande salvada, nos quais foram agricultores. Como sei como isto funciona um bocadinho, tenho alguma curiosidade, queria desmistificar um bocadinho o que é a agricultura de precisão, com um testemunho que as pessoas da Aveiro do Porto não conhecem, mas quem é daqui de Beja, da região, conhece perfeitamente. E diria que a maior emissão de tipo de produtividade nos últimos anos foi o ano passado. O meu irmão me convidou a ir ao Almoço,
fazer um bocadinho ali ao monte e quando já tinha visto algum trator Mercedes a funcionar. Pensei que nem sequer havia um trator Mercedes e as expectativas elevaram-se. Pensei que iria encontrar um trator XPTO, mas não foi nada disso. Quando ali cheguei, vi que chegou um senhor inglês, devagarinho, que as pessoas da agricultura conhecem perfeitamente. Vinha num trator, já devia ter mais de 20 anos, fez-me lembrar os animais quando ia brincar para o monte. E tinha um aparelho lá atrás que eu percebi que era para fazer uma monda química. Portanto, antes de entrar no ciclo normal da preparação do solo, da sementeira, da fertilização, da trilha, etc., que todas essas áreas, todos esses serviços podem ser acompanhados por sistemas de localização, vou-vos dar aqui este testemunho que exemplifica claramente porque é que estes sistemas são importantes, porque é que aumentam a produtividade, porque é que aumentam a produtividade, aumentam a rentabilidade, porque é que são, hoje em dia, uma solução do presente e indispensável para serem minimamente competitivos. Portanto, esse senhor apresentou-se lá no Monte Certo, o senhor penso que é inglês, holandês, talvez, tinha mais de 60 anos, devagarinho, à hora certa lá estava e apresentou-se nesse trator, apareceu lá no mapa, olhei para a marca, não sabia que era Mercedes, lá entendi que era Mercedes, mas o objetivo quando me convidaram a ver aquilo não era ver o trator propriamente, era o sistema a funcionar. Portanto, esse indivíduo, antes de apresentar um orçamento, o que fez foi dar uma volta pela Irlanda, cerca de 100 hectares, e mediu automaticamente a área que ia montar e apresentou logo um orçamento. Depois, quando foi lá para as parcelas, acompanhei e vi como depois aquilo funcionava. Portanto, tinha um presidente lá atrás, com várias secções, começou a abrir braços, mais braços, e eu pensei que já tinha terminado, e mais 2 braços para lá, e a área que ele ia desinfetando em cada passagem era de cerca de 20 metros. Eu pensei que os braços partissem, mas o está de tal forma bem feito que não se partiu e funcionou. E quando se fala em pulverizar ou mandar áreas com essa dimensão, portanto, faixas de 20 metros, percebe-se facilmente que se não tivermos sistemas de mobilização a assistirem a quem vai o trator, é completamente impossível garantir que não há sobreposição de onda em determinadas áreas. Uma coisa é passar com um semeador, um escarificador, uma grade de discos, escarificador, chabura, sabe-se onde passa, vê-se. Agora, áreas de 20 metros que são pulverizadas é completamente impossível ter a noção clara de onde está a passar. E, portanto, esse indivíduo, quando começou a montar essa estrutura flexível e foi conseguido pelo próprio, antes de iniciar, testou os débitos, os bicos de polarização todos e teve lá um problema que eu pronto fiquei a tentar ajudar a resolver e como eu não disse logo, foi nada, eu não quero ajuda porque ele, se estiver envolvido na folha, tem que se arriscar sozinho. Portanto, isto foi feito de forma a que ele possa resolver todos os problemas relacionados com o polarizador. O que é certo é que, passado por tempo que estava a funcionar, avançou e em 2 dias, ou por menos 2 dias, montou os 100 hectares. Eu pensei que com sistemas daquele tipo, em que a área de pulverização se calhar é o dobro do normal, poupa-se, portanto, metade do combustível, otimizam-se a produção máxima, sabe-se exatamente os débitos que estão a ser utilizados e que não há sobreposição na área de pulverização. Além disso, o gás óleo que se gasta é metade, porque a área de passagem é o dobro, os gastos pela metade, os gastos mais que metade, portanto, metade. Eu percebi claramente porque aquilo tinha tanta procura ao nível desses serviços e percebi que, na medida que eles conseguem trabalhar em qualquer parte do mundo, pensei mesmo, se isto não tem uma patente, então se quer pedir a origem alguma patente, se concebeu esta solução. E, portanto, é só para dizer que, quando pensava em encontrar um trator XPTO muito sofisticado, o que eu verifiquei foi que o trator era absolutamente normal, dos anos 70, mais ou menos. O sistema que ele montou de pulverização era inovador, os braços eram flexíveis, não partiam-se logo, pensou várias vezes, deve ter partido muitos, mas o que é certo é que é uma solução. E, portanto, sozinho, digamos que conseguia produzir aquilo que 2 ou 3 homens produzem em 2 ou 3 máquinas. Portanto, isto é um bom exemplo de produtividade e de rentabilidade, que é aquilo que é cada vez mais
necessário nos dias de hoje. E percebi também porque é que nós não somos competitivos com os países que poderiam utilizar lá fora, idade já avançada, uma autonomia total, uma arte de manha que nem se percebia o que era, mas funcionava perfeitamente. Quando se via a passagem do trator pela segunda popularização, via-se depois do lado. Passado um tempo, fui lá a verdade, demos uma volta e efetivamente imobilizamos tudo. Efetivamente funcionou e passou quando tinha que passar. Portanto, otimizou ao máximo o recurso. Portanto, isto é uma introdução a temas como os que vamos abordar aqui hoje, é um exemplo real de uma situação de uma pessoa que anda por aí, com facilidades, a fazer esse serviço e que, para ter sistemas destes, não é preciso sequer investir muito. Basta ter as máquinas e basta ter conhecimento. Ter ideias e ter conhecimento. E o conhecimento nós temos a obrigação de fazer aqui numa escola de tecnologias, ao nível de sistemas de utilização, de monitorização, é possível monitorizar atividades de determinadas parcelas e a outra parte tem uma escola. Portanto, digamos que isto é importante para a região porque pode ajudar os nossos agricultores a aumentarem a produtividade por diversas vias e é especialmente importante para o Instituto de Colégio que estivesse a ponto de duas escolas, uma ponte muito importante em que se poderão desafiar uma à outra em áreas de conhecimento. Portanto, deixo-vos aqui com este testemunho. Já estive a meter um pouco a conscienciar a alheia, mas como é um exemplo real, não tenho qualquer problema em defender tudo isso, até porque as pessoas que estão aqui podem constatar aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, é apenas um exemplo, antes do ciclo de produção normal, portanto, de começar a passar a terra, de semear, de colher, etc. É um exemplo onde isto pode ser aplicado. Depois pode ser aplicado a todos os níveis, como iremos compreender aqui ao longo deste seminário. Portanto, agradeço o honroso convite que me foi formulado, deixo-vos com este testemunho, espero que esta iniciativa se repita e que tenhamos aqui os protagonistas principais, alguns deles da FIC, NER, Argantes, Podes, que está aqui e já teve uma iniciativa também parecida há uns anos, quando se veio. E temos que pensar que temos que ir por esta via, até porque dentro da nossa rede, ali ao lado, nos Palagreiros Elvas, já se fala, basta ir ao YouTube e ver exemplos de demonstração da agricultura vegetal. Portanto, nós temos que ser competitivos e temos que agarrar esta oportunidade. Portanto, passo agora a palavra aqui à minha colega e agradeço a todos o facto de terem. Bom dia, muito obrigada pelas palavras de introdução a este workshop. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, principalmente aos colegas que vieram de mais longe, do Instituto de Telecomunicações da AVAR, do Instituto Superior da Maia, da Faculdade de Ciências da Faculdade de Ciências do Porto, mas também agradecer aos colegas do técnico desta questão e aos técnicos que estão presentes. Tal como foi dito pelo Sr. Vice-Presidente, nós esperamos que este seja o primeiro de várias etapas, de vários passos que pretendemos dar nesta área da agricultura de precisão. Se pretende começar aqui a discutir, criar aqui uma estrutura, um espaço de discussão para as questões que se relacionam com a agricultura de precisão e como é que nós todos podemos contribuir para o desenvolvimento desta área tecnológica no que diz respeito à área da produção agrícola na região Alentejo. Temos como objetivo criar aqui, como vos disse, um espaço de debate para abordar temas associados ao enorme desenvolvimento tecnológico nas áreas das tecnologias de informação, dos sistemas de posicionamento geográfico, das imagens por satélite e também como é que tudo isto, e os sensores, obviamente, como é que todo este conhecimento e esta tecnologia pode ser colocada à disposição dos utilizadores. Essa é a parte mais importante de todo este nosso objetivo. Não ser que não chegue a investigar, é preciso também demonstrar que as novas tecnologias funcionam do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico e também fazer a transferência de toda essa tecnologia para o agricultor. Não basta, obviamente, chegar e dizer-lhes que têm esta tecnologia disponível, é preciso depois também criar estruturas de acompanhamento para a implementação destes novos métodos. E, como todos sabem, principalmente os que são da região não sabem, a agricultura e as indústrias ligadas ao agroalimentar têm
um papel fundamental, são mesmo estruturantes na região. E, portanto, o nosso objetivo é tentar, a partir daqui, lançar as primeiras pedras para aquilo que se pretende ser um desenvolvimento integrado de agricultura de precisão na região. Se calhar começávamos já, eu pedi ajuda, queria também agradecer, obviamente, e já me ia esquecendo, ao Nuno Sidónio e ao Filipe Vieira, que foram os elementos dinamizadores incansáveis para conseguirmos avançar com este workshop e também com as ideias que eles têm constantemente e que não nos deixam desistir. Portanto, a eles, a mim é obrigado também, pessoal. E começávamos a pedir a ajuda do Nuno, porque a primeira comunicação acho que é por Skype, do professor Mário Cunha, que é professor universitário da Universidade de Porto, especialista em ciências agrárias, em particular da informação geográfica, incluindo técnicas de detecção remota aplicadas à agricultura, com interesse principalmente na vinha e no milho, culturas que interessam bastante à região alentejo. Margarida Prada, da Escola Superior Agrária, é com prazer que estamos em contato consigo. Quando quiser começar. Muito obrigado. Gostaria, por agradecer a oportunidade que me deram de permitir fazer esta minha apresentação via Skype, por vez que tinha alguns intervenientes, nomeadamente devido a outras atividades em sobreposição com esta data. Eu, portanto, sou o Mário Cunha, sou a minha formação, sou engenheiro agrónomo e sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador no Centro de Investigação em Ciências Geoespaciais. E, portanto, a minha apresentação de hoje vai essencialmente dedicar-se a um tema que temos vindo a desenvolver há vários anos, em várias regiões de Portugal, embora com diferentes periodicidades, e eu irei essencialmente falar sobre a previsão da produção. Irei apresentar essencialmente os resultados do método dos últimos anos e também os resultados de diferentes regiões de Portugal, nomeadamente na região do Mercado do Douro, mas também algum trabalho nesta área que temos vindo a fazer nos últimos anos aqui na região do Alentejo. Portanto, eu daria um bocadinho da nossa paciência para tentar fazer a ligação aos PowerPoints. Vou fazer, portanto, a partilha do ecrã. Então, o meu trabalho que eu irei apresentar tem essencialmente a ver com a previsão da produção de vinho a nível regional. Portanto, os exemplos que eu vou apresentar são sobre a previsão da produção na vinha, embora esta metodologia, como vocês depois poderão avaliar, tem grandes possibilidades de ser aplicada noutro tipo de culturas que podem ser também importantes no Alentejo, nomeadamente no Olival. E, portanto, como nós percebemos, e a grande maioria de nós conseguimos perceber, a previsão da produção de vinho em Portugal apresenta uma grande flutuação interanual da produção. Ou seja, nós, no número de anos, nós podemos ter produções que variam entre os simples e o dobro. E, portanto, esta flutuação da produção, esta flutuação interanual da produção, causa alguns constrangimentos ao setor do vinho, nomeadamente aos produtores, do ponto de vista institucional e também do ponto de vista do comércio. E, portanto, ao fazermos previsões da produção, nós podemos atenuar, digamos, os inconvenientes gerados pela flutuação interanual da produção. E, portanto, nós podemos, através da previsão, nós atuarmos em diferentes aspectos, ou seja, poderá ter utilidade para diferentes agentes do setor, nomeadamente para os produtores, porque nos permite
dar argumentos negociais, uma vez que na grande parte das regiões de Portugal a produção de vinho a oferta está caracterizada, enquanto que a procura está caracterizada. Ou seja, nós temos milhares de viticultores que produzem uvas e temos uma procura relativamente caracterizada. E, portanto, a previsão da produção poderá fornecer argumentos negociais para os viticultores de menor dimensão perceberem como é que se comporta toda a produção a nível regional. Ainda dentro da produção, a previsão da produção permite um melhor planeamento do trabalho, nomeadamente perceber a quantidade de mão de obra que nós necessitamos para fazer a vendima, no caso de ser vendima manual, permite-nos ter um melhor planeamento das necessidades de estocagem para fazer o estoque do vinho e mesmo também ao nível de curvas de fermentação e também ainda ao nível da produção. A previsão da produção pode ser importante em termos de decisões tecnológicas, como por exemplo a decisão de fazer a monta de caixa. Portanto, ao nível da produção, poderá ser, digamos, as oportunidades que dá a previsão da produção, mas também ao nível institucional, a previsão da produção poderá ser útil, nomeadamente na região do mercado do bolo, em que é necessário, normalmente, fazer o provisionamento da aguardente para fazer o vinho do Porto. E, portanto, esse aprovisionamento da aguardente é um volume de negócios, é sempre feito com antecipação e representa um volume de negócios da ordem dos 50 milhões de euros. E, portanto, a previsão da produção é importante para haver uma maior, sermos mais assertivos em termos de quantidade de aguardente que se deve comprar. Por outro lado, ainda ao nível institucional, a previsão da produção é importante para que os organismos regionais responsáveis pela denominação de origem evitem que anualmente se possa ultrapassar o rendimento autorizado na denominação de origem, nomeadamente em anos de forte produção. A denominação de origem, que é responsável pela gestão da denominação de origem, poderá pedir derrogações à Comunidade Europeia para que não sejam, digamos, penalizados pela ultrapassagem do rendimento autorizado. E também, ainda ao nível do comércio, a previsão da produção é importante para os produtores e os compradores de uvas terem argumentos negociais, fazer gestão de estoques, fazerem campanhas de produção com base no seu volume esperado de vinho que possam ter. Ora, bom, o que acontece é que, apesar desta flutuação interanual da produção de vinho que eu falei anteriormente, apesar da utilidade que tem a produção de vinho, também, digamos, o peso específico que o vinho tem na nossa economia, o que acontece é que apenas na região do mercado do Douro se faz com caráter contínuo, ou seja, tem um sistema de previsão de produção que vem funcionando em contínuo ao longo desde 1922, portanto, há cerca de 18, 19 anos, que vem estando em funcionamento. As outras regiões vitícolas de Portugal, nomeadamente no Alentejo, embora tenham feito, digamos, alguns esforços no sentido de estabelecer um sistema de previsão, o que acontece é que ele funciona com um caráter intermitente. Eu, agora, nos slides seguintes, iria essencialmente mostrar como é que nós podemos fazer a previsão da produção de vinho a nível regional. Portanto, seria, digamos, um modelo que facilmente se poderia aplicar no Alentejo. E, portanto, intuitivamente, nós percebemos que a produção regional de vinho
produção de uma dada região do vinho vai depender, em primeira análise, obviamente, da área de vinho, que tem em produção. E, intuitivamente, nós percebemos que a quantidade de vinho que vai ser produzida anualmente vai depender da quantidade de uvas, ou seja, do número de cachos que existe nessa região e também do número de barcos que existe em cada cacho. Por outro lado, existe outro componente importante que é o rendimento industrial de transformação, ou seja, qual é a quantidade de uvas, ou seja, a massa de uvas que nós necessitamos para produzir um determinado volume de vinho. E, portanto, nós, através da quantidade de uvas, portanto, do volume, sabendo o número de cachos e o número de barcos que existe numa determinada região, nós conseguimos explicar cerca de 85% a 90% da produção. O rendimento industrial de transformação tem uma explicação das flutuações interanuais da produção da ordem dos 10 a 15%. Portanto, nós, essencialmente, na nossa metodologia, nós baseamos na obtenção destes dois componentes da produção, quer seja a quantidade de uvas, quer seja o rendimento industrial de transformação. Portanto, para nós obtermos esta informação sobre a quantidade de uvas, de número de cachos e número de barcos por unidade diária, nós podemos recorrer essencialmente a duas metodologias. Uma delas que consiste no estabelecimento na região de parcelas para fazermos a amostragem, onde se deslocam um efetivo muito grande de pessoas para fazer a contagem de cachos e de barcos. Ora, o que acontece é que esta metodologia de amostragem é difícil de realizar, exige um volume de mão de obra muito localizado num determinado período do ano e, por outro lado, é muito difícil de pôr em prática quando nós queremos fazer a previsão a nível regional. Embora possa ter interesse a nível de previsão da produção de um ou outro produtor, ao nível regional é praticamente inviável fazer-se a previsão da produção através da utilização destas parcelas de referência espalhadas na região. E, portanto, nós temos recorrido para fazer esta amostragem é a utilização da concentração clínica da atmosfera, ou seja, anualmente nós colocamos estudos que nos permitem determinar a quantidade de pólen que existe na atmosfera. E, portanto, fazendo a comparação da quantidade de pólen que existe em diferentes anos, nós conseguimos estabelecer um modelo de previsão do potencial da produção. Portanto, isto é intuitivo, não é? Quanto maior número de barcos do governo dada região, maior vai ser a concentração clínica na atmosfera. E, portanto, tem sido mais ou menos esta metodologia que nós nos baseamos. Trata-se de um modelo hierárquico que, numa primeira fase, produz esta informação sobre a análise clínica da atmosfera, mas posteriormente utilizamos outras variáveis que nos permitem estabelecer uma informação sobre o rendimento industrial da transformação, nomeadamente através das condições pós-florais, do stress hídrico, melhor dizendo, do conforto hídrico da videira, e também sobre questões de sanidade, indicadores sobre a sanidade, nomeadamente ataques de pragas ou doenças que possam surgir. E, portanto, ao nível do modelo, é um modelo muito simples, mas que terão a oportunidade de ver depois nos resultados o que funciona. E, portanto, isto mais em detalhe consiste na determinação do volume da concentração clínica da atmosfera. Nós temos
captadores mini, um captador, um polinómio tipo puro, que nos permite fazer a filtração da atmosfera, permite-nos determinar qual é que onda de vento passou no filtro, que nós mudamos periodicamente 3 em 3 dias ao longo da floração da vinha, ou do olival, ou qualquer que seja a cultura, e esses filtros são posteriormente analisados para fazer a determinação, a contagem do número de grãos de pólen que existe da cultura para a qual nós estamos a fazer a previsão. Portanto, vocês aqui também já conseguem perceber que nós, com apenas uma amostragem, nós conseguimos fazer a previsão de várias culturas, nomeadamente a cultura da vinha e do olival. E, portanto, estamos a ver aqui os equipamentos utilizados para fazer esta amostragem da atmosfera. Portanto, são estes polinómios que se orientam para o tempo dominante e que têm 2 filtros. Estes filtros são mudados, usados 3 em 3 dias e permite-nos ter uma cinética da emissão de pólen para a atmosfera em cada um dos anos. E, portanto, grosso modo, é esta, digamos, a metodologia que nós utilizamos. Estes são os equipamentos. Temos também um equipamento destes a funcionar no Alentejo, está situado na região de Reguengos de Monsaraz, e temos feito amostragens, embora com caráter intermitente. Uns anos fazemos, outros anos não fazemos, e portanto temos algumas previsões, mas não para todos os anos. Eu agora iria mostrar alguns resultados que nós temos vindo a obter, nomeadamente para a região do Douro e para a região do Alentejo, e os resultados, no caso do Douro, para uma série de anos já bastante longo, 1992 a 2013. Terão também a oportunidade de ver já a previsão feita para 2013 na região demarcada do Douro, e também para o Alentejo. Vamos ver alguns resultados de 1998 a 2005. E, portanto, isto, em termos de resultados, estamos agora aqui a ver já os resultados do modelo de previsão, em que nos permite, para o período de 1992 até 2012, fazer a comparação entre a produção real, a produção declarada, e na barra preta nós temos a previsão da produção. E temos também um desvio percentual entre a produção declarada e a previsão que foi feita para cada ano, na altura da floração, na altura em que a vinha estava a emitir pólen. E, portanto, nós temos aqui bastantes anos. Nós utilizamos os anos de 1992 até 2002 para fazermos a estimativa do modelo, e depois, nos anos de 2002 até 2013, utilizamos em situação de previsão. Portanto, o modelo foi estimado com base de 1992 até 2002 e depois daí para a frente fomos feitos sempre previsões. E, portanto, nós podemos ver que nesta longa série de anos nós temos um desvio máximo de 12%, foi um desvio máximo, e temos um desvio médio absoluto de 4,9%. Portanto, do meu ponto de vista, considero que é um desvio que é aceitável para a indústria do vinho e da vinha. E, por outro lado, temos também na última coluna, em 2013, a previsão para a região demarcada do Douro, que já foi feita há alguns dias, e que representa este ano uma produção, a previsão aponta para uma produção da ordem dos 1.337 milhões de hectolitros, e, portanto, representa uma colheita acima da média. Portanto, é uma previsão que
nós, anualmente, temos que enviar para o Instituto do Vinho do Porto, do Portidor, e temos também que fazer esta previsão de uma apresentação pública para todos os produtores na região do mercado europeu. Em relação ao Alentejo, nós também temos feito alguns trabalhos com a Comissão de Vitivinícola do Alentejo. O que acontece é que tem tido um caráter intermitente, ou seja, embora nós tenhamos todo o equipamento instalado, como disse anteriormente, está situado em Raguemos, no Monsaraz, o que acontece é que nem sempre temos tido a oportunidade de trabalhar durante alguns anos à solicitação para fazermos a previsão. Outros anos não temos tido essa solicitação, mas o que acontece é que vocês poderão ver por estes resultados, desde 1998 até 2005, nós podemos ver com facilidade que nós temos uma flutuação interanual da produção enorme no Alentejo. Nós podemos ter valores da ordem dos 300 mil hectolitros em 1998 até valores de 1.100 mil hectolitros de produção. De certa maneira, corrobora aquilo que eu disse no início, que é nós temos fortes variações interanuais na produção. Ora bom, se nós não tivéssemos flutuações da produção, nós não precisávamos fazer nenhuma produção. Ou seja, se tivéssemos pequenas variações interanuais, nós conseguimos perceber que os desvios tinham um pouco impacto na economia do vinho. Mas o que acontece é que aqui na região do Alentejo, assim como na região do mercado do Douro, nós temos fortes flutuações interanuais na produção. E, portanto, a previsão nestes casos é muito importante. Mas voltando aqui aos resultados das previsões no Alentejo, na região do Alentejo, nós vemos que temos também desvios relativamente pequenos. Portanto, nós tivemos um modelo que foi estimado com uma série de anos de 1998 até 2003 e depois foi utilizado em situação de previsão em 2004 e 2005, mas atualmente, a partir desta data, teve um funcionamento intermitente, ou seja, alguns anos funcionou, outros anos não funcionou, e portanto seria interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que pudesse ter um funcionamento mais constante. E portanto, em termos de trabalho, eu gostaria de mostrar este modelo de nossa comunidade, modelo de previsão, os principais resultados que nós temos vindo a obter e que eu considero que os desvios que nós obtivemos, portanto, no caso da região do mercado do Douro, desvios na ordem dos 4,9%, são desvios que são, ou seja, a produção tem uma fiabilidade que poderá ser útil para ser utilizada pelos diferentes agentes da produção. Acontece que esta previsão poderia também ser feita pela mesma metodologia para outras culturas que existem no Alentejo, nomeadamente que têm um peso económico na região do Alentejo, nomeadamente fazer a previsão com a mesma metodologia para o melhor. Em termos de alterações que nós queremos fazer neste modelo, é essencialmente a utilização de imagens de satélite para nós podermos melhor introduzirmos com mais fiabilidade a informação sobre o rendimento industrial de transformação, que embora possa apenas ter um impacto de 10 a 15% de produção, atualmente, da maneira que nós estamos a fazer, dificulta muito este trabalho. Portanto, imagina algumas demoras e algumas eficiências em este momento. Portanto,
Em termos de previsão da redução, essencialmente era isto que vos queria mostrar.